Eu também concordo com vocês, mas vale lembrar que quando nós estamos falando da teoria da comunicação, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de pessoas. Por quê? A comunicação é feita por pessoas, isso mesmo. Então, pessoal, antes de darmos continuidade aqui no material da professora Alice, através do livro do Mauro Wolff, eu quero primeiramente agradecer a presença de todos os alunos aqui. Eu estou vendo aqui através, eu consegui ter uma ideia aqui através do chat, que nós temos 14 alunos participando hoje da aula. Então eu quero agradecê-los aqui pela participação. Mas antes de iniciarmos aqui o material, darmos, na verdade, a continuidade no material da professora Alice, eu queria somente perguntar aqui para vocês, vocês podem deixar no chat, podem deixar no chat quem quiser, vocês têm uma ideia do que é a teoria da comunicação? Alguns conceitos básicos de teoria da comunicação. Quem tem uma ideia do que é a teoria da comunicação? Porque, na verdade, a teoria da comunicação, pessoal, é praticamente uma disciplina introdutória para os cursos de comunicação. Então, eu estou falando do curso de jornalismo, se eu não me engano, também tem o curso de comunicação social e publicidade, e, claro, o de vocês aqui, que é relações públicas. Mas, alguém tem uma ideia do que é a teoria da comunicação? Alguém quer falar aqui através do chat? Não? Enfim, já que ninguém quer falar, eu trouxe um apanhado a respeito do que é a teoria da comunicação, só para a gente não ficar tão direto ao assunto do livro, tá? Então vamos lá. A teoria da comunicação, na verdade, pessoal, é um campo de estudo que analisa como as mensagens são transmitidas e recebidas entre pessoas e grupos. É o que nós falamos inicialmente aqui. Eu já comentei. A comunicação é feita por quem? Por pessoas, tá? Ela se baseia em pesquisas de diversas áreas do conhecimento, como a sociologia, a psicologia e também a linguística, tá? Quando a gente fala, inclusive, sobre a questão da sociologia, eu posso falar um pouco por experiência, porque eu sou graduado em sociologia, a gente está falando sobre a questão da comunicação e como a comunicação pode afetar também a questão do comportamento. Eu falo do comportamento da sociedade, inclusive das mudanças, tá certo? Bom, e além de falar a respeito aqui do início, do que é um pouco, né, do que se baseia a teoria da comunicação, ela tem alguns tópicos que são bem importantes, que eu vou falar rapidamente aqui para vocês, antes de darmos aqui a continuidade do material, que é o seguinte: qual que é o objetivo da teoria da comunicação? Bom, o objetivo é explicar como as pessoas se comunicam, que é o que nós já havíamos falado aqui, e como a comunicação influencia a sociedade. A comunicação é importantíssima para mudanças, não só de comportamentos, mas tudo que cerca a sobrevivência na sociedade, não é mesmo? Bom, e quais são as perspectivas ali da teoria da comunicação, tá? Ou seja, é a troca de informação e trabalho para conectar e possibilitar essa troca, tá? Quais são os elementos da teoria da comunicação, que é um dos pontos que eu acho mais importante? É o emissor, a mensagem, o canal, o receptor, o feedback e, enfim, como que as pessoas vão receber essa comunicação, tá? Ou seja, como que de fato ela vai agir ali, tá? Quais são as considerações da teoria da comunicação? São os ruídos, a contextualização, a interatividade, a eficácia da comunicação e, além disso, o marketing digital, a comunicação multicanal, a mensuração da eficácia da comunicação, que fazem, na verdade, gente, tudo caminhar para se ter uma boa comunicação. Inclusive, só fazendo uma observação, quando eu estou falando aqui, que eu dei sequência aqui na questão das considerações, para que não haja uma confusão, quando eu falei do marketing digital, da comunicação multicanal, na verdade eu estou falando das aplicações da teoria da comunicação. O que a gente está querendo dizer sobre a questão da aplicação? É muito sobre quais são os meios que nós vamos utilizar ali. Além dessa disciplina agora da teoria da comunicação, né, que eu estou aqui com vocês no curso de Relações Públicas, eu tenho lecionado também para a redação jornalística no curso de Comunicação Social, Jornalismo. E ali a gente tem falado muito a respeito dos meios, que são os jornais, mas muito hoje os portais de notícias, tá certo? Que são muito importantes hoje, muito. Principalmente quando a gente fala sobre a questão do que vai ligar o marketing digital, a comunicação, né, direta e a sua eficácia, tá? Então, só um ponto bem importante, que é quando a gente fala sobre a questão da comunicação multicanal, é exatamente sobre os meios que você vai utilizar ali para fazer uma comunicação eficaz, tá? Só para a gente poder fechar aqui, para darmos continuidade no material da professora Alice, através do livro do professor Mauro Wolff, a teoria da comunicação estuda os fenômenos da comunicação social em seus aspectos, ou seja, tecnológicos, que a gente falou muito sobre a questão principalmente
dos multicanais, sociais, econômicos e, claro, políticos, porque são coisas que regem a nossa sociedade, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Alguém falou aqui a respeito de ruído. Vocês querem que eu tire o fone? Eu não sei se é melhor, porque na última aula que eu tive, os alunos me comentaram que vocês querem que eu tire o fone? Fica melhor, não fica? Tá dando para ouvir? Então tá, qualquer coisa eu tiro, tá? Então eu vou pedir para que vocês, por favor, vão por favor ali no capítulo 1, tá? Por favor. Nós temos que continuar a partir, gente, da sociedade de massa, que é um tema, inclusive, que eu gosto muito, tá? Então eu vou pedir para que vocês acompanhem aqui na leitura a parte da sociedade de massa, que é o 1.2.1, tá? Do livro do Mauro Wolff, que é o livro que a professora Alice tem dado as aulas para vocês, tá bom? Então, por orientação, tem que seguir aqui. Então, vamos lá. Tem hora, gente, que eu aproximo um pouco aqui o meu rosto da tela, é só para que eu tenha uma ideia do tempo, tá? Então, vamos lá. A sociedade de massa, tá? Vou pedir para que vocês acompanhem comigo. Vamos lá. A presença do conceito de sociedade de massa é fundamental para a compreensão da teoria hipodérmica, que, por vezes, se reduz a uma ilustração de algumas das características dessa sociedade. Como foi frequentemente afirmado, o conceito de sociedade de massa não só tem origens remotas na história do pensamento político, como apresenta componentes e concorrentes bastante diversas. Trata-se, em suma, de um termo guarda-chuva de que, a cada passo, seria necessário precisar a utilização e acepção, dado não se poder reconstituir, a sua gênese e a sua evolução. É suficiente que se especifiquem algumas de suas características principais, sobretudo as de sociedade de massa, tá? Uma corrente diversa é representada pela reflexão sobre a quantidade do homem-massa resultante da desintegração da elite. A massa, na verdade, gente, ela é uma jurisdição que representa o triunfo de uma espécie antropológica, bem interessante, tá? Que existe em todas as classes sociais e que baseia sua ação no saber especializado ligado à técnica e à ciência, tá, gente? Para além das oposições filosóficas, ideológicas e políticas existentes da análise da sociedade de massa, ela é interpretada de fato e composta por pessoas que não se conhecem, tá? Que estão separadas umas das outras no espaço e que têm poucas ou nenhuma possibilidades de exercer uma ação, uma influência ou uma influência recíproca. Por fim, a massa não possui tradições. Mas uma coisa só que eu queria fazer um complemento aqui para vocês, ela pode não ter uma conexão, mas através de uma boa comunicação, principalmente através hoje de multicanais, que é um termo que nós acabamos de citar, e que eu falei com vocês que hoje ele é muito utilizado através de jornais, tem os portais de notícias, tem também as redes sociais. Eu vi alguém falando aqui sobre a questão que não foi se tocado a respeito das redes sociais. Então, através de tudo isso, nós temos o quê? Nós temos as questões das mudanças, que são muito importantes, tá?